Verso de número 2, ele continua: deitar-me faz-me em verdes pastos. Eu costumo dizer que nada é melhor do que a luz do contexto para se interpretarmos um texto. Qual que é a realidade ou era a realidade de um pastor de ovelhas lá no Oriente Médio na época que esse salmo foi composto? Primeiro, as opções no que diz respeito a pastagens eram poucas. Então o pastor tinha como hábito caminhar deserto adentro, a fim de encontrar uma localidade ou um possível oásis em meio ao deserto. Averiguar se naquela localidade não ofereceria perigos diversos ao seu rebanho, se ali existia uma boa pastagem, um bom pasto, água fresca, para posteriormente ele conduzir para aquela localidade o seu rebanho. E isso é muito interessante, porque o pastor jamais conduziria suas ovelhinhas para um lugar em que em outra ocasião ele já não houvesse estado lá. Ele conhecia para onde ele conduzia suas ovelhas. Você sabe que às vezes a gente tem medo dos lugares para onde o Senhor nos impele, das situações para onde o Senhor nos conduz, mas se é Deus que está lhe conduzindo, fica em paz. Ele sabe o que está fazendo. O controle pode fugir das nossas mãos, mas jamais sairá das mãos de Deus. Ele sabe para onde te conduz, ele sabe o que ele está fazendo. Depois o pastor acordava aproximadamente 4 horas da manhã, caminhava das 4 às 6 até o possível oásis. Das 6 às 10 horas da manhã, as ovelhinhas ficavam pastando. Qual que era, irmãos, a realidade das bichinhas 10 horas da manhã? Elas estavam, no mínimo, cansadas e sedentas. Só que todo pastor inteligente sabia que ele jamais poderia conduzir as suas ovelhas até as águas, para então elas saciarem a sua sede, antes de proporcionar às ovelhas um momento de descanso. Porque era justamente naquele período do descanso que as ovelhinhas iriam remoer, iriam ruminar a relva que elas haviam ingerido, e dar-se de forma natural o processo digestório ou digestivo. Olha que interessante, no momento do maior calor do dia, que representava o desgaste das ovelhas, o pastor tinha a delicadeza de conduzir as suas ovelhinhas ao momento de descanso. Você sabe que às vezes a gente também chega às 10 horas da manhã na nossa vida espiritual, o momento em que as nossas forças se esvaem, que as nossas percepções se tornam confusas, que o céu parece estar de bronze e que Deus se esqueceu de nós. Os problemas começam a nos cercar, a nos sufocar, e a nossa tendência é completamente oposta à do que o pastor desejava que as suas ovelhas se inclinassem, quer descansar. Nós ficamos desesperados, nós puxamos o cabelo, nós ficamos descontrolados. A nossa tendência, ao invés de confiarmos e descansarmos, é de ficarmos apavorados. Mas o Senhor está te convidando esta noite a descansar. Levanta a mão assim para o céu. Você não vai precisar tomar remédio para dormir. O Senhor visita o seu sistema nervoso, o seu coração, a sua mente essa noite. Cuidado para não perder a hora amanhã no trabalho. Você vai deitar, dormir, vai descansar, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Oh, aprenda a descansar nos cuidados do Senhor. Aprenda a descansar nas suas promessas. Aprenda a descansar na sua palavra. E eu vou prescrever para vocês aqui um remédio tira e queda. Funciona muito para mim. De vez em quando eu sinto uma tristeza assim do nada, uma angústia no trabalho, correria para lá e para cá, e eu tenho esse hábito. Eu começo a verbalizar a palavra, eu começo a trazer à memória tudo o que a Bíblia me diz, todas as promessas de Deus, e começa a falar isso de modo audível, de forma que quem está perto fala: olha, Denis, doidinho, fala sozinho. Mas eu vou remoendo como as ovelhas as promessas, vou remoendo, e eu começo a falar para mim mesmo: por que te abates, ó minha alma? Está tudo dando errado, os problemas me cercando, e eu digo à minha alma: espera em
Deus. Daqui a pouco a tristeza é dissipada, há uma alegria que toma conta do meu ser. E eu quero te convidar a fazer a mesma coisa, a começar a trazer à memória tudo que Deus te disse, todas as promessas de Deus, e a conversar com a sua alma, e a dizer: por que você está abatida? Ele é Deus, Ele vai continuar cuidando, Ele vai chegar na hora certa. A sua visão está limitada na curva, na escuridão, mas Ele enxerga além do horizonte. Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai entrar com providência. Você pode glorificar a Jesus esta noite. Aprenda a descansar, meu querido irmão. Para de querer controlar tudo. Para de querer carregar todos os seus pesos. Eu já disse para os irmãos, uma vez eu fui fazer uma primeira pregação interestadual em outro estado. Aí eu fui com as minhas malas, né? E aí me deixaram no hotel. E eu peguei o elevador, fui subindo, e eu olhava assim para o espelho do elevador, segurando aquelas malas e pensando: meu Deus, 2 malas. Uma mala carregando outra mala. E aí eu notei que eu segurava aquelas malas à toa, porque o mesmo elevador que me conduzia poderia conduzir as minhas malas, sim ou não? Você tem essas 2 escolhas essa noite. Ou você fica aí querendo controlar tudo, sofrendo, angustiado, ou você pega todos os seus pesares e lança aos pés do Senhor. Eu quero te convidar a pegar tudo aquilo que tem furtado a sua paz, roubado a sua tranquilidade, tirado a sua quietude e lançar aos pés do Senhor.